This meeting is being recorded. Perfeito. Seja muito bem-vinda, Mariana, Obrigada. ao programa Sprint 5D. Antes de mais nada, eu quero te dar os parabéns por ter dado esse passo tão importante na sua carreira, Obrigada. né, no seu negócio. Você podia estar fazendo qualquer outra coisa, mas decidiu estar aqui, escolheu estar aqui com a gente, investindo no seu crescimento, na sua carreira. Isso diz muito sobre você e eu admiro bastante essas atitudes, tá? Parabéns mesmo. Obrigada. Como eu falei ali anteriormente, meu nome é César, sou especialista em marketing e vendas e o tutor aqui no programa de implementação Sprint 5D. E a minha missão é justamente te acompanhar durante todo esse período, durante toda a sua jornada aqui no Sprint, garantindo que você tenha a melhor experiência que o agente, e, claro, conquiste os resultados que veio buscar, tá? O objetivo dessa call vai ser te apresentar alguns detalhes do programa e, principalmente, o plano de ação que desenhamos aqui, junto com a Carla e a Clarissa, com base na sua realidade e nos seus objetivos, beleza? Beleza. Mas antes da gente falar sobre qualquer coisa do plano, eu queria saber de você, como é que tá? Tá animada? O que mais te Tô motivou? animada. Tô empolgada, assim, né? Com Aham, bastante certeza de que vai ser um diferencial aí. Pronta para colocar as coisas em ação. maravilha. E me conta, o que mais te motivou a estar aqui com a gente hoje? Que chamou a Então, atenção? eu tenho uma amiga, né, que é cliente da Clarissa e da Bárbara há um tempo, que é a Jéssica, e a gente está num Uhum, projeto juntas, a gente lançou uma mentoria para profissionais há pouco tempo, e assim, a gente deu passos bem importantes, acho que lançar um produto de ticket mais alto, assim, nunca é, né, assim, tão fácil, mas a gente ainda não tem a venda que a gente espera, né, e aí conversando com ela, eu entendi que poderia ser interessante eu também estar por aqui, né? Até porque eu tenho outras coisas que fazem parte assim do meu negócio, vamos supor, vamos dizer assim, né? Negócio profissional, então tem meu consultório também, e acho que sempre é válido, né? A gente profissionalizar um pouco mais, né? Então aí foi isso uhum, que ela me motivou bastante, para falar a verdade. E eu entendi que realmente, né? Eu parei para pensar e eu nunca tinha investido muito na minha carreira, nunca. Porque desde o começo, assim, todas as pós-graduações que eu fiz de graça, porque eu sempre fui professora da VP, desde que, logo que eu me formei, eu conheci o pessoal de lá num evento, eu já tinha uma expertise, porque da Fito, né, que é a minha uhum. meu principal expertise, assim, diferenciado. Fui chamada para uma aula teste, passei, e aí todas as pós que eu fiz foram de graça, nunca paguei faculdade, não paguei mestrado porque fiz faculdade pública. Então eu falei, gente, nunca investi na minha profissão, assim, tudo veio acontecendo organicamente mesmo, sabe? Então, de repente, está na hora, né? Se a gente quer lançar, assim, né, novos passos, acho que estava na hora de investir um pouquinho, sabe? Então, foi meio que Sim. por isso. Compreendo perfeitamente e dá para ver que você é muito boa na sua área, no que você faz. Você deve ter uma bagagem de conhecimento e de resultados que entrega de forma surpreendente, até por conta da sua trajetória. Então, é realmente um ajuste de como comunicar isso para o público, Isso, para eles terem essa exato. percepção. E aí, Uhum. não só para paciente, que vai ser o principal foco aqui do sprint, que na verdade ele é focado mesmo no que é o mais comum do que as pessoas esperam de uma nutricionista, que é a consulta, que é o programa de acompanhamento, mas também quando você se posiciona dessa forma, e aí a gente faz um paralelo com a própria Clarissa, ela cresceu Uhum. muito o perfil dela, mostrando os diferenciais que ela tem de conhecimento e ajudando pacientes, e consequentemente depois outros profissionais começaram a olhar ela com os olhos diferentes, e aí ela Uhum. sentiu uma oportunidade de ajudar profissionais a terem resultado como ela tinha no consultório. Uhum. Então, uma Uhum. coisa leva a outra. Muitas das vezes, os Uhum. profissionais também vão te buscar muito porque você entrega resultados extraordinários para pacientes, que é Uhum. justamente o que esse profissional quer entregar, Uhum. entendeu? Sim. Então, Uhum. existe essa chavinha que a gente precisa realmente virar para poder
criar essa conexão. E aí, antes da gente falar do programa e do Notion, eu queria saber se você tem familiaridade ali de navegar no Notion, de entrar nas Nunca abas. abri e não consegui abrir também. Aqui apareceu um código para Também. mim, eu fiquei meio sem entender, porque ele não me mandou pro site, né? Eu cliquei aqui no Accept Invite, Hum. né? E aí Uhum. ele fala que pede para eu solicitar acesso, aí eu solicitei o acesso, e aí é isso, assim, e não recebi mais nada, então fiquei meio que sem entender. Ele não te mandou nenhum acesso de volta no e-mail? Ele me mandou no e-mail um code, um temporary code, né? Que é tipo só Aham, isso. Mas ele não me mandou nenhum link, nada para eu clicar. entendi. Tá, depois da sessão, eu peço para o suporte Hum, técnico te ajudar com isso, para você conseguir tá, ter acesso. Mas, de qualquer forma, eu vou te tá, apresentar um pouquinho como é a sua página, que é por lá que você vai tá. acompanhar também todo o processo do sprint, o plano de ação, as atividades que precisam ser feitas, tá? Deixa eu compartilhar a tela. Tá. Hum, Quando abre a primeira vez, parece ser muito complicado, mas ele é bem intuitivo. uhum. Essa aqui é a sua página dentro do Notion, personalizada para É, você, não, tá? não consegui acessar mesmo. Uhum. Aí quando você acessar, vai ser exatamente desse jeito. Aí aqui tem Tá. umas informações, os Uhum. acessos rápidos, vai ter esse aqui, que é o plano de ação, mas eu também vou deixar um link específico para você entrar só direto no plano de ação. Ah, E aqui tá. embaixo a gente tem também um pouco das nossas sessões. Aqui está acontecendo Sim. hoje, a sessão 1, vou colocar como concluído. E Uhum. aqui dentro também eu vou disponibilizar o link da nossa gravação e um resumo do que a gente falou aqui, até para você, se quiser consultar Ah, tá. algo específico, poder Uhum. consultar, tá bom? Uhum. Antes de ir para o plano de ação, quero te apresentar o manual aqui de sucesso do Sprint 5D, te falar um pouquinho de como vai funcionar também. Acredito que você tenha visto o vídeo que a Carla passou lá dentro do grupo, a Sim. mensagem da Clarissa Uhum. também. Então aqui é só mesmo para reforçar. O Sprint 5 dele é dividido em 3 sessões, né? A primeira é essa que a gente está realizando agora, é a sessão de diagnóstico, é a sessão Uhum. inicial para as primeiras atividades. Então, ele está dividido em 10 semanas de atividades. Nessa primeira, a gente vai ver as 5 primeiras semanas de atividades, tá? Uhum. E aí, na nossa segunda sessão, que é a sessão de revisão, a gente vai revisar o que fizemos durante essas 5 semanas, ajustar alguns pontos, colocar alguma coisa que tiver em atraso no devido lugar, então teve dificuldade, comemorar resultados e também ver as próximas 5 semanas seguintes, tá? E Uhum. aí a gente tem a nossa última sessão, que é de fechamento, que é justamente para a gente ver o panorama geral, da onde a gente começou até onde a gente chegou, todos os resultados que conseguimos, como está o nível do negócio. Eu costumo dizer também que desafios nunca acabam. O negócio cresce, desafios Uhum. anteriores cessam, mas os novos chegam. E aí a gente precisa de novos Sim. direcionamentos, de novas atividades. Então, esse é o momento mesmo da última sessão. Como você pode ver, a sessão foi dividida, o treinamento foi dividido em 10 semanas de atividades, mas nós temos 12 semanas de duração. Justamente para a gente ter Uhum. 2 semanas de folga, para caso aconteça algum imprevisto ou teve mais desafio em Uhum. alguma atividade, a gente conseguir reajustar a rota sem nenhum problema, Uhum. sem dor de cabeça, tá bom? Tá bom. E além disso, você também tem acesso a todo o método gravado da célula, em especial o mapa 2K, tá? Que é o nosso principal produto aqui em termos de curso. E também você tem Uhum. acesso às 3 oficinas que acontecem na célula. Uma é de balanço, Sim. planejamento, a outra é uma oficina temática, que normalmente a gente traz algum tema que seja muito relevante, e também a sessão de Strave, que é o momento com a Carla e a Clarissa ali, até para levar dúvidas que tenha, para elas te ajudarem de forma direta, tá? E aí aqui Uhum. dentro eu também deixei o calendário para você conseguir ajustar essas datas aqui e ver quando vai conseguir participar das oficinas. Uhum. E o mais importante é o nosso grupo do WhatsApp, aquele ali que a gente estava falando agora, que é ali que a Uhum. gente vai conseguir te acompanhar de perto, muito de perto mesmo. Eu vou te passar todas as atividades que precisam ser feitas, mas é ali dentro do grupo
que você vai trazer os desafios que você está enfrentando, se está tendo alguma dúvida, ou se precisa de validação em alguma coisa, até pedir ajuda para a gente de qualquer sentido ali dentro da atividade, é ali dentro mesmo do grupo, tá? Então, a gente tem ali 24 horas para poder conseguir te responder, no máximo, em dias úteis, a não ser sábado e domingo, se mandou uma mensagem para a gente no final da sexta-feira, talvez a gente só consiga responder na segunda, tá bom? Certo. Então, use bastante o grupo, que é onde eu e a Manu também é outra tutora, ela também é da área da saúde, nutricionista, então ela também tem bastante conhecimento para agregar aqui com a gente e ajudar nessa jornada, tá bom? Tá bom. Dito isso, vamos entrar na aba do plano de ação, que vai ser a principal. Uhum. Mas antes da gente ir para a ação, propriamente dito, eu queria entender um pouquinho dos seus objetivos e metas que tem para alcançar aqui nos próximos 3 meses. O que que você gostaria de atingir? Então, eu tenho essas duas, sei lá, veias, né, do meu trabalho, digamos assim, né? Então, um consultório, eu tenho ainda eu tenho espaço para mais pacientes, né? Então, de repente, eu gostaria de ter uma frequência maior de pacientes, de consultas, né? Um número maior de pessoas que fechassem comigo e que me procurassem. Na verdade, fechar não é o grande problema, o problema é a procura mesmo. Eu acho que é, Sim. né, esse ponto aí. É, E na questão, né, da história dos cursos, é mais ou menos a mesma coisa, né? Então, eu gostaria de vender mais tanto o meu consultório, como também a questão do curso profissional. Mas aí eu não vou conseguir ter métrica porque a gente não pretende lançar novas mentorias esse ano, né? Então, de repente, talvez um curso que a gente está fechando, estamos no meio, né, de um processo, e aí a gente vai lançar a próxima no ano que vem. Então, não sei se a gente vai ter métrica para medir isso daí. De repente, a gente possa até pensar num curso, alguma coisa menor, mas não a mentoria, que é o meu objetivo, o principal produto, né? E aí, pensando em valores, assim, foi que eu passei para a Clarissa, né? Até que um valor que me deixaria confortável seria de se eu conseguisse, dentro do meu negócio, que é tudo isso junto, né? E mais as aulas que eu dou, que já é. Hoje em dia, meu maior ganho é de aula, não é de consultório. Eu ganho mais nas aulas do que no consultório. Então, eu gostaria de faturar uns 20 mil reais, mais ou menos. Seria algo que ficaria confortável para mim. Mas também conversei com a Clarissa, né? Que eu dou muita aula de fim de semana, muita, né? Assim, às vezes 2 fins de semana no mês, às vezes 2 domingos no mês, às vezes um, mas é uma coisa que eu não quero levar para muito longo prazo, né? Eu tenho 2 crianças e tudo mais. Então, quanto mais eu conseguir aumentar o faturamento do consultório e dos outros produtos, eu vou conseguir largar algumas disciplinas que eu já gostaria de largar, mas eu não largo porque eu acho que vai me fazer falta, entendeu? Financeiramente Entendi. falando. E aí, hoje de consultório, você tem ideia mais ou menos de quanto você consegue levantar? Depende muito do mês, né? Mas assim, dificilmente eu faturo mais que 5 mil no consultório mensal. Vou botar uma meta aqui da gente buscar fazer 10K só de consultório. Pode ser? Essa aqui vai ser uma das principais para a gente atingir nesse programa. Uhum. E aí, sobre um pouco de metas e sonhos, eu acredito que você até introduziu um pouquinho sobre qual seria esse sonho, essa meta, que é justamente desocupar o seu final de semana. E aí eu Uhum. queria ouvir um pouquinho mais também. Além dessa, o que mais você gostaria? Aí aqui vai um pouco de sonhos, também pode ser viagens específicas, algo nesse sentido.
Eu amo viajar, é a coisa que eu mais gosto de fazer na vida, com certeza, né? Assim, você pode ver que tem um mapa mundi aqui do meu lado, com os lugares que a gente já foi, assim, as minhas filhas gostam também dessa coisa do desbravar. Mas, assim, além das viagens, que é uma coisa que eu já faço bastante hoje, né? Assim, obviamente que aqui tem meu marido, né? A gente tá junto nessa, Uhum, então ele também me proporciona muitas dessas viagens, né? E tudo mais. Eu penso muito no final da minha vida, assim, sabe? É uma coisa que eu penso bastante, porque a gente, como Nutri, a gente, né, a nossa aposentadoria depende muito do que a gente consegue gerar, né, nesse momento da vida, né? Então eu penso muito nisso, que não queria trabalhar eternamente, acho que nem ninguém quer, né? Nem dá, mas eu queria ter uma vida confortável no final, assim, final é esquisito, né? Mas quando eu for mais velha, assim, vamos pensar 65 ou mais aí. uhum. Então eu penso muito nisso, sabe? Assim, porque eu vou ser sincera pra você, César, não me falta nada, sabe? Tipo, hoje, assim, não tem uma coisa que eu falo assim, eu não consigo fazer. De repente, viajar mais, ok? Tipo, por Sim. exemplo, o ano que vem a gente tá com uma viagem planejada, mas meu marido também é autônomo, né? Ele tem uma empresa de engenharia, então a gente tá esperando aí fechar uns projetinhos pra gente poder assumir a viagem com tranquilidade. Se eu ganhasse mais, de repente, essa viagem já seria fechada contando com o que eu faturo, e isso ainda não Uhum. acontece. Mas, ok, né? Eu acho que isso está bem dentro. Mas essa história de pensar no futuro é algo que me vem muito, né? Eu penso muito também no conforto para os meus pais. Meus pais são mais velhos já, né? Então, de Uhum. repente, se eu precisar ajudar, já precisei, né, ajudar. Então, de repente, se eu precisar de novo, algo que não me faça falta, né? Porque quando eu preciso, me faz falta, né? Depois, às vezes aperta. Então, se eu ficasse mais confortável também para ajudá-los, né, no futuro. E é isso, né? E tem as meninas, né? Mas isso aí faz parte do que eu falei anteriormente, que é da gente ficar confortável sem precisar ficar apagando incêndio, sabe? Isso é uma coisa que eu mais penso, assim, hoje em dia. Entendo, e é algo que é natural da gente que empreende mesmo, Aham. buscar sobre essa paz no futuro quando a gente não tiver desempenhando a atividade profissional com o mesmo gás e tudo mais que a gente tem, muito ou por conta da Isso. idade mesmo, ou porque também quer chegar um momento de De relaxar e fazer tá outras tudo bem, coisas. parte Aham. da De fazer vida. outras coisas, né? Por Exato. exemplo, eu pego aula a Clarissa já fez VP, né? Ela sabe como é. É das 8 às 18. Eu não sei se eu vou dar conta de fazer isso muito tempo, sabe? Porque é bem puxado, entendeu? Então é Uhum. por aí. Não só na questão de ter energia também, mas de querer viver outras coisas, né, não ficar preso àquilo. Isso, Eu isso, acho que é mais uma isso, questão de liberdade, você tem a liberdade de isso. escolha, né. Essa é Exato, a grande exato. chave. Exato. Eu gosto Perfeito. muito do que eu faço, né, assim, dessas aulas. Mas é isso que você falou, eu ainda me sinto presa. Eu falo, se eu largar isso aqui, não vai dar, entendeu? Vou ter que sair correndo atrás de outras coisas, né? Então eu ainda sinto presa. Sim, é difícil a gente por mais que a gente goste daquilo, é diferente quando a gente tem a liberdade de escolher fazer ou não, né. Sim, Quando a gente sim. tem a necessidade de fazer aquilo para manter o nosso padrão de vida, por mais que a gente Aham. goste, chega um momento que às vezes a gente não tá afim por um tempo e não tem como largar. E se tiver a Uhum. liberdade, durante 6 meses eu não vou mais dar aula, de repente no próximo semestre eu até volto. Uhum. Essa liberdade que é a grande chave, assim, que eu também busco, que os empreendedores buscam, Sim, faz muito sim, sim. sentido. Então, a médio e longo prazo é isso que a gente quer. Se puder ser a médio, bem médio prazo mesmo, é o ideal para a gente poder ter essa liberdade de Uhum. escolha, de fazer, principalmente o que a gente ama, com realmente escolha e não com necessidade. Eu acho que Uhum. a grande meta, assim, que eu sigo Sim. das pessoas. Muito Uhum. bom, excelente, adorei esse papo. E aí, Uhum. antes da gente seguir para as atividades em si, a gente precisa ter uma agenda organizada até para a gente conseguir cumprir tudo que a gente tem para fazer. Ainda mais você que Uhum. tem, né, outras vertentes aí dentro do seu negócio, tem a parte de consultório, tem as aulas, tem essa parte de Sim. criar mentorias e até outros cursos. Uhum. Então, a gente precisa realmente separar alguns tempos específicos para justamente atuar.
dentro do negócio. Uhum. Tanto que tem uma Sim. frase muito famosa das meninas, que é: quem falha em planejar, planeja em falhar. Uhum. E aí aqui dentro a gente traz um pouquinho sobre isso. E, na verdade, a gente precisa separar, nesse primeiro momento, 4 blocos essenciais de tempo para a gente conseguir executar o programa e também ter a saúde do negócio, né? Então, quais são esses Uhum. 4 blocos? Um é o atendimento, claro, que Uhum. precisa da sua entrega para poder fazer os atendimentos ali com os pacientes. O outro é suporte a esses pacientes. Um vai ser para marketing e vendas, querendo ou não, isso faz parte do negócio, a gente tem que incluir. Sim. E o outro vai ser para gestão estratégica, que aí envolve a parte de olhar para o negócio, ver o que precisa ser feito ainda, até mesmo fazer a gestão financeira. Pode acontecer de ter pacientes que, por mais que você coloque para ser pagamento à vista ou no cartão, em algum momento de negociação precisou fazer um parcelamento no Pix, aí precisa acompanhar essa parte financeira para até não tomar calote, né, vamos dizer assim. Então, precisa Uhum. ter um tempo separado para a gente poder analisar essas coisas. E também, nessa parte de gestão e estratégia, é o momento que você vai ver um pouquinho sobre o que precisa para mentoria, o que você vai trazer de melhorias, até mesmo para dentro de consultório, que você sente a necessidade ao longo do acompanhamento, você sente a necessidade que precisa alterar alguma coisa ou outra. Então, no momento de gestão e estratégia, que você vai sentar para poder pensar sobre isso e desenhar. Então, a gente precisa separar esses 4 blocos, começando pelo de atendimentos. Uhum. Normalmente, a gente sugere separar 2 a 3 dias na semana para isso. Uhum. Então, dá no máximo ali 6 blocos de 3 horas, ou quem tem mais disponibilidade, 5 horas. Tá? Não é o meu caso, eu não tenho muita disponibilidade para atendimento, porque tem as crianças, aí eu sou a motorista, sabe como é, né? Sim. Eu acho que é mais ou menos o que eu tenho mesmo hoje, porque no consultório eu atendo nas terças à tarde. Então eu tenho das 14 até as 18 para atender. São quase Show. 4 horas aí, né? Aí normalmente eu marco os outros pacientes meus na quarta, na quinta à tarde. Quarta e quinta tarde, perfeito. Isso, Então, são 3 né? dias já que a gente tem. São 3 dias, exatamente. Só que aí não dá até as 18. Então, aí seria, por exemplo, na quarta eu tenho 2 horários, 14 e 15. Das 4 às 16, porque depois eu já tenho compromisso. Né? E na quinta também, vamos supor. Perfeito. Dá Né? quase, se somar tudo, dá quase 3 horas por dia. Só que tem uma questão. Por exemplo, eu tenho mais tempo aqui de terça-feira. Só que eu ainda atendo mais online do que presencial. Então, por isso que às vezes eu acabo atendendo em outros blocos também, né? Então, por exemplo, lá de manhã. Eu não prefiro não atender de manhã, porque de manhã eu fico por conta das crianças. Mas eu tenho 1 ou 2 pacientes que só podem ser atendidos de manhã. Então, daí eu agendo, né? Mas normalmente é isso. Acho que a gente até poderia, não sei se você acha viável, considerar a sexta também. Porque daí eu ficaria com 3 dias de 2 horas e 1 dia de 4 horas para atender. Que eu Pode acho que é ser. mais ou menos o que acontece mesmo, sabe? Para mim. Sim. Vamos ver também como é que a gente consegue encaixar os outros blocos. E aí, Isso, né? Esse isso, de atendimento que você já tem, tá ótimo. É praticamente o que você oferece para a pessoa. Terça, quarta e quinta tarde. E aí a pessoa que não isso, pode de jeito nenhum, você adapta ali de alguma forma dentro da sua isso, rotina. isso, Então é uma coisa de exceção, não é a regra, isso. né? Não é a regra. Perfeito. E aí a gente pede também para separar suporte aos clientes 30 minutinhos em 2 blocos. Um no final da manhã e um no final do dia. Por que a gente sugere que seja Sim. feito assim? Porque a gente não fica preso naquela demanda de, puxa, a pessoa mandou mensagem, tem que responder logo. Não, a gente responde em um breve horário pré-estabelecido. E a gente coloca 2 blocos justamente porque se a pessoa mandou no final do dia, por exemplo, 8 horas da noite, você não precisa responder 8 horas da noite, responde no final da manhã seguinte e está tudo bem. Igual se a pessoa mandou ali meio-dia, ela não vai esperar até o final da manhã do outro dia para ser Sim, respondido, você vai responder no final daquele dia. Então, são 2 blocos ali de meia hora. Muitas das vezes pode ser que nem precise usar, mas é só para o próprio profissional, né? Você, como profissional, se é, policiar de não ficar babá de cliente. A ideia é essa. é.
Eu sou essa pessoa, para você saber. Porque os meus pacientes demandam bastante. Porque eu atendo doença crônica, né? Não atendo Uhum, emagrecimento. Atendo emagrecimento, mas não é muito meu foco. Então, eu uhum, tenho os pacientes meus, eles demandam, sabe? Eles têm muito exame, que tem que ficar sim. mandando e tudo mais. Então, é interessante, porque eu realmente, assim, a hora que eles mandam, eu olho, né? E às vezes em qualquer lugar que eu tô respondendo. Sim, e às vezes isso não é saudável, né? Até É. para gente mesmo. E aí a ideia é justamente essa, você se policiar nesse sentido e também até com o paciente, quando estiver ali na consulta ou algo do tipo, você até deixa isso claro para ele, para ela. Uhum. E você Sim. separa esses 2 blocos no dia para justamente dar total atenção para aquela pessoa, tá? E aí eu acredito até que Uhum. eles vão se sentir mais bem amparados, não vão ficar tão desesperados achando que você não vai responder, tá bom? Sim, tá bom. E aí, normalmente, dependendo da sua rotina, não sei que horas você leva as meninas no colégio, mas a gente normalmente bota de 11h30 a meio-dia, ou quem não pode, bota ali de meio-dia a meio-dia e 30. É, acho que para mim funciona muito das 11 às 11h30, porque 11h30 Isso. normalmente é o horário que a gente para. Apesar que eu não, eu tenho uma pessoa aqui em casa só 2 vezes na semana. Nesse horário, às vezes eu tô preparando as coisas, né, na cozinha, Uhum. aquela coisa de dona de Sei. casa, assim. É. Então, às vezes até das 13h30 às 2 é um bom momento, porque daí as crianças já foram, eu já tô tranquila e só nesse processo mesmo de aguardando para começar alguma coisa, né? Perfeito. Então, de repente, esse horário funciona para mim. Das E 13 aí, às 13h30. aí à tarde, só Deus, né? No caso, à tarde, acho que 4h30 é um bom horário, das 4h30 às 17h. Porque normalmente eu já não pego paciente mesmo, porque eu tenho medo de atrasar para sair com as meninas, né? Então, daí acaba ficando um horário bom para fazer esse suporte, se precisar. Fica um horário que você não consegue se comprometer com praticamente nada, né? Até para não correr o Isso. risco de atrasar. Mas também, como é algo que se responde ali no celular, você fica tranquila de estar atenta quanto a isso. Perfeito. Uhum. E aí, o nosso terceiro bloco, muito importante, é o de marketing. E aí a gente pede para separar basicamente 2 blocos de horários, justamente porque a gente precisa de 2 energias diferentes para trabalhar com marketing. Uma Uhum. energia, ela é mais introspectiva, ela é uma energia mais de foco, que é o momento que a gente está escrevendo o que a gente quer colocar na rede social ou fazer de conteúdo. Então, é o momento que a gente está fazendo um download do nosso conhecimento para poder escrever. E a outra energia é uma Uhum. energia um pouco mais extrovertida. É uma energia que a gente precisa de mais criatividade do que download de conhecimento, que é quando a gente precisa gravar um vídeo, se for o caso, então a gente precisa estar um pouco mais expansivo, não pode estar tão retraído, e até mesmo na hora de fazer uma arte, se for o caso. Por isso que a gente Uhum. sugere 2 blocos separados, não necessariamente em dias separados, mas pelo menos em tempos do dia separados, manhã ou tarde. E aí a gente coloca ali de no máximo 3 horas, qual seria o melhor dia para você. Acredito que você falou É, na sexta-feira, para poder é, abrir mais um dia de consulta, e aí, de repente, esse é o momento de é, encaixar o marketing. é. Na sexta-feira, né? Um momento na sexta. É. Perfeito. Mas aí seria um bloco só, né? Um dia. É, um dia só. Um E aí dia, você conseguiria, sexta-feira. você consegue separar. Por mais que você tenha 4 horas da sexta-feira, se separa em 2 de 2 horas. Por mais que você esteja ali no momento Uhum. de escrita, você, quando terminar, não engata logo para fazer ou a gravação do vídeo, ou a arte em si. Levanta, toma um Uhum. café, vai fazer alguma coisa para poder mudar aquele foco e depois volta para poder fazer essa segunda parte. Uhum. Perfeito? Perfeito. E aí o último é gestão e estratégia, que a gente sugere separar ali um bloco de 4 horas na semana. Pode ser espaçado ou pode ser até em um momento do final de semana, mas é algo mesmo para você analisar sobre o seu negócio e até um pouquinho para olhar o nosso programa aqui, o nosso programa de implementação, as ações que precisam ser feitas na semana seguinte e tudo mais, para não deixar
que as ações sejam feitas só em cima do dia programado. A ideia é justamente se organizar para poder colocar em prática as ações da semana. Uhum. Aí sobrou a segunda, né? A Segunda-feira. Segunda-feira é um bom segunda-feira. dia para fazer isso. Que para mim, segunda-feira é o meu dia de descanso, porque eu trabalho muito de domingo, né? Dou muita aula de domingo. Então, normalmente eu gosto de deixar a segunda quando eu posso, eu deixar a segunda mais tranquila. Aí é o momento, assim, é o dia que eu faço supermercado, sabe? É o dia que eu faço essas coisas. Sim. E que eu dou descansada quando eu trabalho. Também não trabalho toda segunda. Mas acho que é um dia legal pra gente colocar isso, que daí, né? Eu me organizo. Segunda-feira de tarde a gente pode colocar isso. Essa parte. Perfeito. Ótimo, porque aí já Questão. organiza a semana inteira. Aham. Maravilha, já temos uma agenda melhor É. estruturada para a gente conseguir implementar. E aí a gente vai para a nossa primeira semana de atividades. Nessa primeira semana, a gente já busca fazer vendas no 1 a 1 e também a gente começa a estruturar a persona. E o primeiro passo que a gente vai fazer é justamente falar sobre persona, seu cliente ideal. Eu conversei um pouquinho com as meninas também sobre isso e elas me trouxeram o seu cenário e tudo mais. E aí eu até deixei um pouco de sugestão aqui para a gente conversar, porque tudo que a gente for comunicar, a gente vai comunicar com base nessa persona. Mas isso não significa que você vai atender só gente Uhum. totalmente igual a essa persona. Não, isso é só para a gente ter foco e clareza de como a gente vai se posicionar na rede social, tá? E aí eu coloquei Tá. aqui, eu vi lá que na hora de colocar a persona você falou um pouco mais sobre você, acredito que não tenha ficado claro na hora que a gente fez a pergunta no formulário sobre Pode ser. essa atividade em si. A gente depois vai até analisar Uhum. ali na pergunta se gera essa confusão. Uhum. Mas qual é a ideia aqui? Eu até coloquei algumas observações para a gente discutir. Eu queria entender sobre o seu acompanhamento hoje, sobre a sua consulta, qual é o tipo de pessoa ou demanda que você mais atende? Aí eu até coloquei aqui, atende pacientes com doenças crônicas, síndrome metabólica, doenças inflamatórias do intestino, doenças autoimunes, É câncer. engraçado, né? Eu não consigo te falar o que realmente eu mais atendo, porque realmente pinga de tudo para mim. Uhum. Até porque eu já passei no passado, né? Eu já atendi outros grupos. E aí, por exemplo, eu já atendi infertilidade. Aí ontem veio uma paciente para mim no consultório que agendou. Fiquei sabendo que fulana, nananana, tá, mas e aí? Não consegui engravidar. Assim, não é uma coisa que eu faço mais, mas as pessoas continuam me procurando e eu atendo, porque eu sei Sim. fazer e eu gosto também, entendeu? Então, assim, o que eu mais atendo, eu acho que eu poderia falar que o que eu mais atendo é síndrome metabólica mesmo. Mas eu também atendo muito câncer, atendo muita doença autoimune, atendo doença inflamatória do intestino, né? São coisas. É difícil para mim de saber exatamente a pessoa que eu atendo mais, assim, sabe? Uhum. E Tem o que aí, que eu gostaria de atender mais, de isso repente. é ótimo. Isso é ótimo. Né? Isso que eu ia te perguntar. A É, persona ela é a junção de três coisas, basicamente. É a nossa expertise, o que a gente tem de sim. conhecimento, que a gente consegue resolver, quem a gente gostaria de trabalhar mais Uhum, e uhum. se existe demanda de mercado para aquilo. Então, são Sim, esses três pontos. sim. Então, ó, se fosse para perguntar assim, o que que eu gostaria de, por exemplo, você vai atender só isso agora. Eu, para mim, eu atenderia doença autoimune e doença inflamatória do intestino, que são as coisas que eu mais gosto de fazer. São essas duas, Legal. tá? Porque tem doença Perfeito. inflamatória que é autoimune. Então, né, de Sim. repente, tipo, podia ser as mesmas partes de intestino e autoimune, assim, seriam o que eu mais gosto de atender, tá? Mas não é o que eu mais atendo ainda hoje. Sem problemas. Aí a gente, se é o que você mais gosta, provavelmente você gosta mais de produzir sobre aquilo também. Então, Sim. isso te ajuda até ter mais clareza na hora de produzir algum conteúdo que precise, né? Tanto que eu coloquei aqui embaixo, definir a persona não significa atender só esse tipo de pessoa. Você poderá atender quem quiser no consultório, quem te Sim, sim, procurar. sim.
Aí, no entanto, a comunicação será mais assertiva e você vai ser mais produtiva, pois não é falta de Sim, criatividade, é opção. E aí, sim, quando sim. você restringe as opções, você consegue ser muito mais assertiva e produtiva na hora de produzir algum tipo de conteúdo, porque, Uhum, teoricamente, o seu cérebro está pensando só em algo mais uhum, específico. E aí uhum. também eu trouxe outra observação. Tem algum tipo de paciente que tenha muitas demandas tratáveis com fitoterapia? Aí eu até botei aqui, provavelmente sim, isso aqui é suposição, não sou da área da saúde, mas por estar muito no Uhum. meio, eu tenho algumas é, noções assim. Então, Sim. se eu tiver totalmente errado, pode ignorar porque eu Não, não sou da não. saúde. Uhum. Aí eu Tranquilo. botei, chutaria uma mulher na menopausa que precisa emagrecer, tem síndrome metabólica e Uhum. questões intestinais. Dessa forma, Uhum. consegue falar com a persona e, ao mesmo tempo, abordar o uso da fitoterapia com todos esses Sim. problemas, né? Uhum. Uhum. Inclusive, você pode até mostrar que a aplicabilidade da fitoterapia pode mudar de acordo com o contexto do paciente. Exemplo, uma mulher na menopausa, ela ela não deveria usar X, algum fitoterápico, mas um homem da mesma idade pode se beneficiar. E aí, Uhum. isso também te posiciona como especialista para leigos, leigos que eu digo clientes, e aí que entra outra questão, para profissionais. Uhum. Entendi. Entendeu? Como é que a gente consegue Uhum. fazer esse link tanto para você atingir cliente, quanto para você se posicionar como alguém muito sinistra na área, para profissionais Da fito procurarem para mesmo. fazer mentoria com você. Sim, porque na mentoria a gente Sacou? fala de tudo. Saquei. Então, essa é a ideia. Esse é o pulo do gato que eu gostaria que você internalizasse agora para a gente conseguir desenhar essa persona. Mas a persona você vai desenhar com base no cliente que você quer atingir e não no cliente de consultório e não no cliente da mentoria. Porque o cliente da mentoria ele vai vir em segundo estágio. Tá. E aí acredito que você possa seguir nessa linha mesmo que você falou, da doença autoimune, que é o que você mais gosta de atender, e que também E as tem doenças do intestino. isso aí. Tem como fazer esse link com os dois. E aí, Uhum. aqui embaixo, eu coloquei um pouquinho do checklist prático para você conseguir desenhar essa persona de forma mais tranquila. Tanto que a gente disponibilizou 2 aulas da célula com a Carla e a Clarissa, que elas falam sobre persona. Aqui também disponibilizei um arquivo da persona editável. Deixa eu abrir aqui para você. Que essa persona a gente vai praticamente descrever como se fosse uma paciente que você está atendendo no consultório. Se você tiver pacientes assim, melhor. Porque aí você consegue Uhum. realmente pensar nela e traçar todo o perfil dela. Desde nome, profissão, gênero, idade, com que Tá. trabalha, onde mora. E esse aqui é o workbook da persona, tá vendo? A gente tem todas essas informações. É justamente para a gente criar uma pessoa ou fictícia, ou até mesmo pegar um paciente nosso como modelo e transmitir ele aqui para o workbook. Porque nele a gente Uhum. vai falar até de renda mensal média, porque ela precisa ter a condição de conseguir pagar o que você vende. Senão não Uhum. faz sentido, né, a gente comunicar com ela. E aqui Certo. entram outras partes importantes, que é o objetivo, e aí você vai trazer ali um pouco sobre essa parte de tratar a, a doença autoimune e a parte do Uhum. intestino. Então, tem um pouquinho Uhum. dos desejos, né, listar ali 10 desejos que essa pessoa tem. Normalmente, o desejo é algo que é mais envolvido quando a pessoa quer tratar aquele problema e por trás daquele problema, o que que ela quer atingir, né? Quando Uhum. ela solucionar. E os problemas são as dificuldades que ela enfrenta por ainda não ter alcançado aquele objetivo. Né? E aqui a gente traz muito Uhum. em relação a emagrecimento, que é muito fácil de fazer esse link. Não Uhum. conseguir usar biquíni, porque ela não conseguiu emagrecer, mas aí no seu caso vai ser outra abordagem. Também tem Uhum. as dores, listar pelo menos 10. A diferença entre problema e dor é que o problema, até coloquei aqui, é não caber nas próprias roupas. E a dor é a frustração de não caber nas próprias roupas. Então, Uhum. qual é a dor emocional que ela tem por estar passando por aquele problema, Uhum. sabe?
E aí a gente Sim. vem também para a parte de hobbies. Aí vai depender de viajar, ler, a pessoa gosta de correr, estudar. Que aqui a gente começa a linkar a aspiração, que é um pouco do que você faz também, que pode até dar match com essa pessoa, ou então a gente até produzir futuramente conteúdo que seja intencional de acordo com aquele hobby que aquela pessoa tem. Depois a gente vem para a parte de valores pessoais, o que é inegociável para aquela persona, de repente família, né, trabalho, enfim, alguns valores que ela tenha, que isso também a gente consegue criar conteúdo de forma intencional. Como é a rotina dela, como que é a rotina dela, incluindo aquele problema que ela vive, né? Como que aquilo afeta a rotina dela e também como que a rotina dela pode proporcionar vários erros que ela está cometendo e agrava ainda mais o que ela passa. E aí também tem, além da rotina, especificar exatamente quais são os erros que ela comete durante o dia a dia dela, durante até o processo mesmo que ela esteja em acompanhamento. E outro ponto é o que ela espera comprando o seu produto ou serviço. A gente começa a desenhar um pouco da sua promessa específica e por que ela compraria o seu serviço, compraria da Mariana. Aqui a gente começa a desenhar os seus diferenciais e também qual a maior dúvida que ela tem sobre o seu produto ou serviço, por que ela não compraria e quais as principais objeções. E aí isso é que você também pode até recorrer a paciente que acabou não fechando, ou até mesmo sobre objeções do próprio mercado, né? A gente consegue até tirar objeções de matérias que são de jornais que são até equivocadas, que criam as objeções nas pessoas. Então, são momentos da gente até trazer isso para cá. E para te ajudar também, eu sei que isso aqui parece ser muito complexo, mas durante a aula você vai conseguir ter ainda mais clareza. Eu também deixei um arquivo aqui sobre uma persona preenchida que ela tem um intestino irritável. E vai ser como se fosse um guia para você entender como preencher. E também, dentro do grupo, tanto eu quanto a Maru vamos te ajudar com isso. Você vai fazer primeiramente o seu primeiro esboço da persona e aí vai mandar para a gente e a gente vai devolver com outros insights, perguntas para poder extrair ainda mais dessa persona ou até sugestão do que pode apresentar nela. Então, aqui é um preenchido. Tá vendo que colocou Carla, feminino, 45 anos, ela é assessora, é de São Luís do Maranhão, é pós-graduada, tem uma renda de 15 mil, estado civil casada, e aí a gente trouxe um pouco dos objetivos, né? Sempre viveu desde a infância com quadro de constipação, ao longo da evolução da idade, esse quadro intensificou, tananá, tananá. E aí a gente listou os desejos, né? Ela tem ali um desejo que o intestino funcione como uma redemoinha, que está até escrito errado. Ela quer se sentir alívio da constipação, porque é sacrificante ir ao banheiro, isso quando ela consegue, ela quer viver sem dores, quer ter uma barriga normal, né? Não ter aquela barriga parecendo que está grávida, assim por diante. Problemas também, a dor abdominal constante afeta a sua qualidade de vida, o convívio com Maria, filhas, impacto no trabalho dificulta a sua produtividade, às vezes até levar faltas devido ao desconforto, porque passa mal, interrupção de sono e assim por diante. E as dores, a gente, como eu falei, é mais emocional, então acaba causando ansiedade. Por que causa ansiedade? Eu descrevi um pouquinho aqui. Até pode chegar a um quadro de depressão, ou vergonha, frustração, baixa autoestima. E aí, na parte de hobbies, a gente colocou viajar, socializar com os amigos, ficar com a família, ler, correr, praia. E também a gente trouxe a parte de valores, ela empatia, respeito, excelência, felicidade, resiliência, autocuidado, conexão. Para ela é essencial. E também um pouco da rotina. E aí a gente descreve aqui um pouquinho da rotina daquela pessoa. Os erros, a gente também colocou aqui. E aqui para baixo, perguntas, né? Espera comprando produto e serviço, ela espera ter uma vida normal, sem dores, desconforto, silenciar sintomas do intestino irritável, ter convivência social e relaxar em outros ambientes. Porque normalmente essa pessoa fica sempre alerta em ambientes sociais e tudo mais. Beleza? Então, isso aqui é um guia para te ajudar nesse preenchimento, tá bom? Tá, e aí eu preencho, é automático? Alguma dúvida até aqui? Tá me ouvindo? Eu tô...
Acho que a internet está cortando um pouco. Não sei. Você pode. Ah, Tô então tá bom. ouvindo. A gente baixa o arquivo, preenche, e aí eu mando para algum lugar ou eu subo aí? Como é que é essa questão da devolução? Você pode pegar o arquivo aqui e copiar, ele vai abrir no Google Docs. É bem Tá, então à tranquilo. medida que eu vou É como se preenchendo, já fosse vai salvando para você, entende? isso aí. No Google Tá, Docs você já vai. É só depois tá. você copiar o link e mandar para a gente no grupo, tá? Que a gente Ah, consegue tá. acessar. E aí, aqui embaixo, a gente colocou algumas observações, né? Definir a persona, lembrando sempre para trazer especificamente 10 desejos, 10 dores e tudo mais. E também aqui para não confundir um pouco sobre persona e nicho. Tanto que saúde da mulher não é persona, é nicho, emagrecimento também não é persona, é Uhum. nicho. Persona, na verdade, é uma pessoa mesmo sendo Sim, descrita, tá? sim. Essa é a primeira parte que é muito importante, isso que vai ajudar a gente a desenhar toda a sequência do sprint, tá? Tá. E aí eu vou colocar aqui como prazo para você dar a primeira devolutiva para gente hoje é quarta, quinta, até sexta-feira você acha que consegue desenhar um pouco Então, um eu vou esboço? viajar amanhã. Eu vou para Ah, São vai? Paulo amanhã. E aí, de repente, segunda-feira até o final do dia eu consigo, pode ser? Que daí na Show. segunda-feira eu já faço isso, já tiro um tempo para fazer isso. Não tem paciente agendado mesmo, daí eu nem agendo mais, já começo a seguir melhor essa agenda. E aí já deixo segunda-feira para fazer isso aí. Beleza, então vou programar aqui todas as nossas atividades da primeira semana a partir de segunda, para Tá ficar mais bom? tranquilo. Então, segunda-feira, deixa eu colocar aqui dia 8. Dito isso, a outra parte que a gente precisa ajustar é justamente esse modelo de negócio, que é consulta Uhum. e programa de acompanhamento, para a gente Sim. conseguir ofertar isso de uma forma mais estratégica e conseguir mais Uhum. previsibilidade de caixa e aumentar também a nossa conversão em vendas. E aí eu Certo. vi que você colocou duas possibilidades ali no formulário, você tem a consulta e um programa de acompanhamento, né? Uhum. A sua consulta hoje está quanto? R$ 400 o cobro. 400. Isso. E o seu programa de acompanhamento que você tem, ele é quanto? Aí eu cobro 850 para ficar bem atrativo para o paciente, né? Assim, para ele. É como se fossem 3 consultas por 2. São 3 consultas, então. Isso. Uhum. E isso demora quanto tempo, mais ou menos? 3 meses? Então, aí é assim, o que que eu proponho para o paciente? Essa frequência quem determina sou eu, porque tem Uhum. paciente que eu quero que vê daqui 30 dias, tem paciente que dá para esticar para 2, entendeu? Então, vamos dizer que varia de 3 a 6 meses. Mas dificilmente 6 meses, vai. Porque a primeira eu sempre peço para 30. Normalmente a segunda consulta que eu estico para 2 meses, ou mensal, ou 2 meses. Então a gente pode trabalhar com de 3 a 5 meses, né? No máximo, 4 meses. De três a 4 meses, isso mesmo. De 3 a 4 meses. Vamos deixar estipulado de 3 meses, a princípio, que Uhum. aí você, até dentro da conversa com a pessoa, você consegue entender melhor e aí adaptar a oferta. Mas, como Isso. padrão, vamos colocar de 3 meses, Tá que aí bom. fica três É a consulta, três maioria meses, mesmo. fica legal de fazer. É mais para fazer a oferta para a pessoa ali, né? Pode ser que a pessoa até Isso. ou traga alguma objeção ou alguma outra coisa aí dentro da conversa que a gente faz esse ajuste. Aqui, pelo que eu estou Certo. vendo, tá dando 283 cada consulta dentro do Dividido por pacote. 3. É, Aham. Aham. eu acho isso até bem barato. É baixo, é baixo, é baixo. É que, na verdade, assim, eu tô para mudar esse preço, né? Já faz um tempo que eu tô pensando em adiar. Mas acho que o que barra a gente de adiar é aquilo, né? Já não tenho a agenda que eu queria com esse valor. Eu vou aumentar, né? Tipo, a gente fica inseguro. Mas eu concordo que o valor da consulta, de repente, não. Mas do acompanhamento, tá baixo mesmo. Sim, e você costuma vender mais o que? O acompanhamento.
Vendo mais o acompanhamento, é. Só que o que eu Perfeito. faço, ô César? Eu divido esse valor, né, em 2. Uhum. Aí, normalmente, a gente combina assim, né? A pessoa me paga R$ 400 num mês e 450 no outro, e já tem a terceira consulta tá paga, né? No caso, entendeu? Então, é assim. Então, eu demoro, vamos supor, 60 dias para receber, porque tem gente que, né, não quer desembolsar o valor total no começo, entendeu? Mas a Sim. maioria dos pacientes, É, eles têm fechado o acompanhamento. Até porque eu tenho mostrado, né, todos os benefícios, que eu acho que é muito melhor para todo mundo, né, quando é assim. com certeza. Uhum. E essa é justamente a ideia que a gente montou esse X aqui. E aí eu queria entender como é que está a sua conversão. Hoje, as pessoas que chegam, você costuma fechar com bastante frequência ou mais chance da pessoa não fechar? Como é que tá? O que eu mais faço é isso, a gente faz assim, né? A gente divide esse valor em 2. Então a pessoa acerta naquele dia a consulta e já marca a consulta para 30 dias. E aí, né, nesses 30 dias, normalmente ela volta e aí a gente já acerta os 450 e já marca a próxima consulta, entendeu? Entendi. E você não trabalha com parcelamento em cartão? Então, eu não tenho, mas meu marido já tá na minha orelha faz tempo já, que é pra eu fazer isso logo, mas assim, faltou tempo mesmo, sabe? Pra parar e pensar nisso. Mas é isso que você falou mesmo, é tempo de ter o tempo pra parar e pensar. Porque, assim, eu já acontece, por exemplo, do paciente falar que vai, aí dá 30 dias ele fala assim: ah, nossa, aconteceu não sei o quê, não vou poder continuar, e aí eu perdi, né? A Exato, ver. exato. É, É exatamente por isso. Essa é a é. ideia. A gente até pode te recomendar algumas plataformas para você usar, mas é óbvio que quando Legal. parcela no cartão, você vai perder um pouco por causa da taxa. E É, aí é por isso que, de repente, ajusta dentro ajusta o valor, né? do preço, Uhum. ou você Sim, mantém esse preço aqui como sendo um desconto à vista, e aí coloca aqui sim, a taxa parcelado, só tira os sem juros, entendi. para a gente conseguir fazer também no cartão. Aí tem a plataforma, tem o Asas, tem o PagSeguro, e a gente pode te orientar ali dentro do grupo Ah, eu também quais gostaria dessa plataformas mais são orientação. utilizadas, tá? Sim. Mas a minha ideia aqui é já aumentar um pouquinho isso aqui, sabe? Aham, aham. Ah, Tô querendo colocar pelo menos a R$ 300 aqui, ó, para ficar dentro da 900, né, o consulta. pacote. Aham, É, aham. Acho viável, né? Quem paga a gente 850 tem paga um, 900, né? a gente tem aqui, Uhum, fica um contraste de R$ 100, tá ótimo esse contraste, faz a pessoa querer decidir pelo pacote mesmo. uhum, E aí aqui eu vou botar 3 de 300 só como parâmetro, porque pode ser que uhum, pode mudar com a taxa da maquininha. uhum. Isso. Mas o que eu quero que você entenda aqui é justamente a forma que a gente oferece isso dentro da conversa. É claro Uhum. que isso aqui é a parte final da conversa. Aqui embaixo a gente deixou até o guia básico da sondagem, que é a forma Tá. ideal de iniciar as conversas e desenrolar a negociação com a pessoa. Depois você Uhum. vai conseguir acessar aqui para poder entender como funciona e também a recorrer à sondagem quando o paciente começar a interagir com você no WhatsApp ou no direct do Instagram, tá? Uhum. Além disso, eu gostaria até que você pensasse numa terceira opção de programa, com um número de É. consultas a mais e uma duração maior. Maior. Tá. Por quê? Porque a gente cria um contraste de 3 preços e também a gente Entendi. começa a desenhar, a mostrar para as pessoas que você tem um pacote que é mais caro e que você cobra mais caro porque você é muito boa. E aí funciona Uhum. basicamente o que o cinema faz muito bem, só que o cinema faz querendo vender o mais caro, que é a pipoca. O cinema Ah, ele faz tá. muito bem. A pipoca grande é, vamos supor, R$ 20. A Sim. média é 19 e a pequena é 18. Não Uhum. faz o menor sentido comprar as outras que não seja a grande. Sim. Então, a grande ideia aqui é ancorar o seu valor um pouquinho mais acima Uhum. e conseguir vender o intermediário, tá? Que é o que você já tem hoje. Entendi. E a ideia é justamente oferecer dessa seguinte forma. Então, fulano, trabalho com 3 possibilidades de investimentos.
A primeira é a consulta avulsa, que fica no valor de 400. A segunda opção, a queridinha dos pacientes, propositalmente isso. É o programa com 3 consultas avulsas, 3 meses de duração, base. Nesse caso, cada consulta fica no valor de 300, então a pessoa já começa a ver que, putz, vale muito a pena. O valor total pode ser parcelado em até 3 vezes, sem juros, aí vai depender, ou à vista com desconto, o valor de 900. E também tem uma terceira opção, que é o programa Y, com Y consultas, Y meses de duração. Cada consulta também fica no valor, ou pode ficar também no valor de 300, ou até um pouquinho menos. O valor total pode ser parcelado em até Y vezes, vai depender da quantidade de meses de duração, sem juros ou à vista, e com desconto no valor de tanto. E aí aqui, queria que você chegasse a de 1.200, mais ou menos, ou até um pouquinho mais, 1.300. Vou botar aqui para você pensar e trazer para a gente. E aí, seguindo a oferta, é o seguinte: apenas nos programas de acompanhamento eu ofereço suporte premium via WhatsApp e bônus exclusivos. Aí, esses bônus exclusivos aqui, pode ser N bônus diferentes. Pode ser um e-book ou um guia para a pessoa conseguir resolver a maioria dos problemas específicos que essa persona tenha. E aí, a gente continua a oferta da seguinte forma. Inclusive, caso você feche nas próximas 24 horas, eu vou te oferecer o tal bônus, já que você falou que tem essa dificuldade. Aí você prefere a consulta ou mais um reforço, como a maioria vai optar pelos programas. Então, é justamente um reforço para você conseguir vender algo que vai ser mais rentável para você, dando previsibilidade e também, em contrapartida, é algo que gera resultado para o paciente. O paciente não tem resultado em uma consulta. É muito difícil. Então, essa é a grande ideia. Tentar trazer a pessoa o máximo possível para dentro do seu negócio e ela ficar dentro do negócio o maior tempo possível e também de forma previsível de caixa. Por isso que a gente fala para usar o cartão. Por mais que você perca um pouquinho da taxa, você tem aquele pagamento garantido. Garantido, a pessoa desista. A pessoa desistiu, a gente vai até orientar você a fazer contrato para a pessoa entender como funciona, a questão de remarcação e tudo mais, que existe uma cláusula ali, existe uma obrigação da pessoa também, e também te resguarda de qualquer possibilidade da pessoa não querer mais fazer. Entendeu? Então, essa é a grande ideia. Aqui a gente consegue amarrar muito mais a pessoa para fazer a compra dos pacotes. Perfeito? Sim. Maravilha. E aí você consegue pensar sobre isso também na segunda-feira? Sobre o terceiro pacote que a gente Acho que sim, posso tentar. Beleza. Segunda-feira vai ser um dia complexo, porque dia de chegar de viagem é um dia mais intenso. Então, por isso que eu vou deixar essa atividade para sexta-feira, da outra semana. Tá ótimo. A gente também vai ter uma semana aí, na próxima semana, quando chega de viagem, ela vai ser movimentada, justamente por causa disso aqui, ó. A gente começa a fazer os contatos, no 1 a 1, buscar vendas. Ah, tá. E aqui foi a grande ideia. Na própria segunda-feira, quando você voltar, se conseguir. Se não conseguir na segunda, pode fazer na terça. Mas qual é a grande ideia aqui dessa semana? Claro que é buscar vendas, mas muito mais do que buscar vendas é você começar a implementar a sondagem, a forma mais assertiva de fazer ofertas, de fazer venda. Justamente porque ao longo do sprint, a tendência é que mais pessoas te procurem e você já está praticamente mais treinada para poder ser mais assertiva com essas pessoas. Então, aqui dentro da atividade, você pode ver que eu estou passando aqui em cima das atividades, ó, e abre um botãozinho. Aqui está como Sim. De repente, no seu vai estar em português, vai estar em abrir. Aí é só clicar nesse botãozinho que a atividade ela abre. Aqui demora um pouquinho porque eu estou compartilhando a tela e tudo mais. Mas a atividade abre e aqui dentro está tudo descrito também. Que tem essa atividade. E aí que também tem como iniciar essa abordagem. Tem 2 opções aqui para você iniciar essa abordagem com clientes antigos. Clientes antigos são aqueles que passou pelo tratamento com você
mas por algum Sim, motivo parou, né? sim. Seja porque, a não ser que seja aquele que teve alta, mas mesmo os que tiveram alta, de repente vale a pena fazer um Nunca dou contato. alta, César. Não dou alta para ninguém. Eu acho que paciente não tem que dar alta, não, quem, né? Porque todo mundo precisaria de ter um Nutri com você. Tem pacientes meus que eu atendo assim, de 6 em 6 meses, né? Uma coisa Aham. mais espaçada e tal, mas a alta é difícil. Então, Mas ótimo, pode legal, ser é que uma boa tenha. ideia, porque eu tenho realmente muita gente. E aí, o que você acha? Uma pergunta que me surgiu aqui agora. Como eu falei para você, eu já trabalhei com um monte de tipo de paciente, né? Aí Uhum. eu mando para todos que eu tenho potencial, ou você acha que eu devo focar nessa persona aí, nos mais próximos a essa? Nesse momento, como você não vai fazer uma ação externa, não vai ser para o Uhum. público ver, vai ser algo de bastidores de negócio, você pode mandar para todos que têm Aham, potencial de ser cliente, que certo. você pode atender, porque Uhum. isso vai fazer você levantar caixa, entendeu? Uhum. Então, a ideia da persona é justamente o que você vai expor para o público. O que vai aparecer para o público? Vai aparecer para o público que você é especialista em doenças autoimunes e a parte do intestino, beleza. Mas ali, Sim, dentro do seu consultório, você pode atender emagrecimento, fertilidade e tudo mais, tá? Não tem problema nenhum. sim. E aí a gente coloca ali o mínimo ideal, fazer essa ação com 20 pessoas, até para a gente conseguir um Uhum. N legal, até para poder entender como que está a sua conversão, como que fazer a oferta está saindo, para a gente conseguir ajustar a rota se for necessário, tá bom? Então, Uhum. são Tá. duas opções aqui, você vai escolher a que melhor encaixar até para aquela pessoa. De repente, ela parou de ser atendida com você, porque ela ia fazer uma viagem e depois não voltou mais, aí você pode perguntar sobre isso. Então, Sim. são várias formas de fazer um quebra-gelo para Filho, poder né? iniciar uma Tem um conversa, tá monte de bom? gestante que passava comigo, e aí, como é que tá seu filho? É sempre uma boa Exato, é pergunta. ótimo. Isso é ótimo para É, poder. Exatamente. é, Então, essa é a ideia. Eu tá, vou colocar aqui segunda-feira, mas eu sei que segunda-feira vai estar bem apertado para você. Se conseguir na segunda, ótimo. Se não, você já pode iniciar na terça, tá bom? Na terça do dia tá. 9, semana que vem. E aí, no dia seguinte dessa primeira parte, o que que a gente faz? A gente faz um follow-up com esses clientes antigos. Muitos você vai mandar a primeira mensagem, não vai te responder, qualquer motivo que seja, às Ah, vezes tá. não viu. E aí é só o momento da gente mandar uma outra mensagem para aquela mensagem subir de novo e dar a possibilidade da pessoa ver. Aqui dentro também vai estar certinho como que você pode fazer isso, tá bom? E às vezes Tá. você está conversando com aquela pessoa, ela te retornou e por qualquer motivo também para responder, seja que o filho chamou para fazer qualquer outra coisa e ela perdeu ali o foco no que estava conversando, também é o momento de dar Uhum, oportunidade para voltar essa conversa, tá bom? E aí eu vou uhum, colocar aqui como dia 9, mas essa atividade ela fica sempre ali entre segunda, terça e quarta. E uhum. também, quando a gente terminar essa primeira parte, terminar que eu digo de fazer a abordagem inicial e o follow-up, mesmo que continue a negociação, a gente vai fazer uma segunda atividade, que é um contato no a um, basicamente a mesma coisa, só que com aqueles que quase foram clientes. Entraram em contato com você, passou por uma conversa, mas decidiu não fechar, por algum motivo também. Uhum. A gente vai fazer essa atividade com eles. Vai entrar em contato para poder entender o momento que ela está hoje e tentar buscar um novo paciente. Né? Pode ser que no momento passado Entendi. ela tinha algum problema financeiro ou algum outro problema específico que não conseguiu ir para frente. Agora é uma outra oportunidade dela fazer parte do seu quadro de clientes, beleza? Uhum. E no Beleza. dia seguinte, a gente vai fazer a mesma coisa, um follow-up, mandar uma segunda mensagem para aqueles que não responderam ou pararam de responder, para dar uma outra oportunidade de falar com ela, tá bom? Tá. Então, basicamente, a próxima semana, a primeira semana vai ser essa: contato com esses Sim. clientes e quase clientes e fazer a persona, tá bom? Uhum. É. E o O terceiro que eu programa. preciso fazer é levantar essas pessoas, né? Que Uhum. vai dar um trabalhão, né? Isso porque, assim, só tô pensando no tempo mesmo, né? Não na questão do trabalho em si, né? Do problema de seu trabalho, é Sim. mais porque é um tempo mesmo. Então, por exemplo, de repente na segunda-feira, tá, eu vou me ajustando ao longo do tempo, Na mas tá. segunda-feira você pode tirar a segunda-feira depois que organizar da volta de viagem, justamente tirar aquele tempinho para organizar a semana. Aí é levantar os pacientes que vai entrar em É, contato durante a semana, na terça, na quarta, quinta e sexta, tá? aham, tá.
E aí a gente vai para a nossa segunda semana de atividades, que aí começa a movimentar a audiência, começa a movimentar o Instagram. E aí a gente tem alguns posts aqui já editáveis para você utilizar. O primeiro é um carrossel, os 7 motivos, e aí é por isso que a gente precisa ter a persona, justamente para ela te orientar no preenchimento desse post, na criação desse post. Por mais que tenha aqui um script pré-formatado, precisando alterar uma coisa ou outra de acordo com o seu nicho e a sua persona, a gente precisa dela justamente para isso. Pode ver que está aqui. Os 7 motivos que fazem, a gente precisa. O problema da persona, qual é? Né? Daquela paciente que tem doença autoimune e algo relacionado ao intestino. Tá? E aí tem todo o scriptzinho aqui. 7 motivos que fazem, o problema da persona, mesmo que aí algo contraditório dentro desse problema da persona. Então a gente tem todo o script que precisa colocar em cada card do carrossel. E também aqui em cima tem o link de um post editável, que é só uma questão de você ajustar o post com essas lacunas. Também o design, se for preciso, né? De acordo com o que você costuma utilizar. Aqui embaixo a gente também tem um exemplo de como ele fica preenchido, tá? Então é bem tranquilo fazer essa atividade, mas sempre alertando. É sempre bom a gente ver o que vai precisar ser feito na semana, para não deixar para fazer isso no dia, porque pode acontecer imprevistos. Perfeito? Então, eu vou botar aqui para o dia 15, segunda-feira, para conseguir fazer esse post. E aí a gente continua as outras postagens. Na terça-feira vai ser os stories com a temática que a Daí gente vamos trabalhar. lá, vamos à agenda da semana, né? Essa semana é a semana de Congresso VP. Então, quarta-feira eu tô indo para São Paulo para o Congresso da VP. E aí não consigo fazer nada. A partir de quarta-feira de manhã. Essa semana eu só vou ter segunda e terça para fazer Só segunda e algo. terça. É. A ideia, então, é fazer o seguinte: você, na segunda e na terça, tenta deixar esses 4, são 4 posts, né? Esse aqui você vai fazer na própria segunda e esse aqui na terça, os stories. Aí vão ter 2 que você vai precisar, teoricamente, fazer estando no congresso. Então, a ideia é você deixar eles prontos, esses 2 próximos prontos aqui entre segunda e terça, e programar a postagem para ela subir no Eu não sei Instagram. fazer isso, mas tudo bem, eu tento. Eu te ensino, tranquilo. É bem fácil. No próprio Instagram você consegue programar o dia que vai ser colocado e a hora. Tá. Ele Aí sobe cria como no rascunho. Canva, no caso, deixa lá Isso. criadinho. E Deixa aí, lá. tá. Você cria no Canva e aí você baixa para o celular e sobe como se você fosse postar agora. Só que existe uma partezinha lá que você coloca agendar a publicação. Aí você agenda para o dia e Tá. horário que quer. Aí já fica lá guardado no seu Instagram. Pode fazer isso hoje, se fosse o caso, para daqui a 15 dias. Já fica lá Entendi. guardado no seu Instagram como rascunho, aí no dia e na hora ele automaticamente posta. Entendeu? E aí, Inclusive, aí não vou te cortar totalmente, César. É só claro, pode porque falar. é a minha maior oportunidade de ter seguidores novos profissionais, porque eu vou dar palestra, né, no congresso, na sexta-feira de manhã. Sim. E aí, normalmente, é um dia que eu ganho bastante seguidores, porque a sala é para 2.000 pessoas, né? É bastante, Legal. 3.000 pessoas. É bastante gente, não necessariamente todas, obviamente, vão me seguir e tudo mais, mas é uma oportunidade legal, sabe? Então, de Com repente, certeza. não sei, pensando aqui, né? Se a gente não pudesse colocar alguma coisa, não sei o quê, mas para fazer nesses dias, as primeiras postagens é o que o pessoal vai mais ver, né? Sim, Pensando bastante nisso também, sabe? sim. Esse congresso ele é sobre qual temática? Ele é o Congresso Nacional de Nutrição Funcional. Ah, beleza. Aí a minha palestra é sobre fito, né? Eu sou do bloco da fitoterapia. A gente vai desmistificar fato ou fake da fitoterapia. A gente pegou alguns Boa. posts de pessoas famosinhas assim que falam coisas sobre planta e vai falar. Somos em 4, e aí a gente dividiu assim um pouco os temas e a gente vai falar um pouquinho sobre o que é e o que não é, né? Entendeu? Então é mais por aí. Boa.
Nesse momento, o seu Instagram, o ideal seria que ele tivesse exatamente a semana 4, que a gente vai falar. É, São os 3 entendi. posts que ficam fixados, que é um pouco sobre quem é Então, esse você. post Quem Sou Eu fiz já. E tá bem legal, ele tá novo, até porque quem me orientou foi a Jéssica. Então, provavelmente ela teve, né, ela Aham. deu mais ou menos a orientação que vocês também deram para ela, tá? Até depois, se você quiser dar uma Uhum. olhada lá, Claro. e tá legal, assim, eu acho que ele já existe, esse post Quem Sou Eu. E tá fixado. Perfeito. Aí, Aí o outro que a apresentando. gente precisaria é o programa de acompanhamento, que é aquele intermediário ali, falando sobre o seu programa, o que você, Aham, teoricamente, atende. E o outro é um aham, funil da lista de isca para a lista VIP. E a lista VIP é a lista de WhatsApp, né, de transmissão. É outro sim, ponto de contato que a gente cria. E esse seria é, um dos mais ideais. é. Além disso, precisaria ter essa outra parte aqui também, da semana 3 ajustada. Esse congresso vai ser quando? Dia Então, 17? a minha palestra é dia 19, que é sexta-feira. Dia O 19. congresso começa dia 18, eu vou para São Paulo dia 17, porque tem um welcome lá, aí o pessoal se encontra normalmente, aí eu já vou na quarta de manhã para lá, entendeu? Quarta-feira é um dia que até dá para produzir alguma coisa, de repente, de trabalho, depende um pouco da agenda, mas por enquanto Entendi, tá tranquilo. entendi. Aí não sei Vamos o que fazer o que você. seguinte. É. Pensando nisso, vamos inverter a semana. Uhum. Acho Da semana legal. 2, a gente vai fazer um pouco para frente. Vamos arrumar o seu Instagram. E aí, o Uhum. Instagram, ele envolve o tipo de conta, categoria, o nome de usuário. A gente vai definir um Uhum. pouquinho do DNA da sua marca. A gente vai otimizar ainda mais a sua bio do Instagram, que eu vi ali que está um pouco mais focado em coisas pessoais. Sim, Então, a gente vai trazer sim, algo muito sim, mais focado de forma empresarial e quem é a nutricionista Mariana. sim. Deixar alguns links estratégicos ali, justamente link para a lista VIP e tudo mais, e fazer uma foto, Certo. deixar a foto do perfil mais profissional. Deixa eu ver aqui Sim. como é o seu. Tá com uma Abri foto do mais congresso do ano cedo. passado, inclusive. Eu abri mais cedo, mas não está puxando aqui. Enfim, aí a gente vai também te ajudar com isso, a ajustar Tá. sobre isso. Pode ser que a própria foto do Eu congresso acho fique que. ótimo, Uhum. tá? Mas acho que é uma excelente ideia essa de inverter, porque daí a gente já deixa É, bonitinho, né, para o pessoal que for entrar já ter então vou fazer o uma impressão seguinte, melhor. deixa eu tirar esse aqui. No outro final de semana, como é que tá a sua agenda? Antes da semana da viagem. Ai, é difícil, né? Domingo dou aula e é o dia do meu aniversário, dia 14 do 9. Eita, que Aí meus, beleza. meus pais vão estar aqui. A gente vai viajar na sexta-feira de manhã para ficar sexta e sábado, porque daí no domingo, que eu moro no Espírito Santo, né? Mas eu sou paulista, sou de São Paulo. E Uhum. meus pais moram em São Paulo. E aí eles vão vir para cá e a gente vai no interior aí, numa casa, sexta e sábado. E domingo eu dou Pô, aula. que beleza. É, Tá, vou fazer o seguinte. A gente vai e fazer esse essas fim de semana atividades eu tô lá. aqui. Só que esse fim de semana, por exemplo, amanhã não, mas na sexta-feira é um dia que eu deixei livre para ficar lá na casa da minha mãe. Mas assim, é tranquilo, eu até acho bom de produzir, porque aí minha mãe fica com as crianças, eu não tenho que pensar em nada, sabe? Eu até não acho Uhum. ruim, não, de produzir, né? De repente, eu posso pegar essa sexta-feira para adiantar bastante coisinha, assim, sabe? Para já ir adiantando esses posts de repente, essas coisas do Instagram, né? Ou então para já ir fazendo a persona para deixar a semana que vem mais livre para fazer isso, né? Enfim, ir adiantando Sexta-feira essas coisas. agora. É, dia 5. Poxa, se eu conseguir a persona na sexta-feira vai ser É, ótimo, porque é ela que vai orientar todas as nossas atividades. eu acho que eu consigo, porque assim, eu deixei livre porque eu vou estar lá na minha mãe, mas
eu consigo pegar, assim, sexta-feira à tarde eu falo, mãe, sai com as meninas que eu vou ficar trabalhando, sabe, né? Não é difícil para Boa. mim fazer isso. Perfeito. Eu vou até colocar aqui sexta-feira, dia 5. Tá. Poxa, vai ser ótimo, porque aí eu vou antecipar a semana 3. Pode parecer que vai ficar um pouco confuso aqui, mas é só se Não, orientar mas eu entendo. pela Aham. data. Aí eu botei a Sim. semana 3 para a gente conseguir fazer tudo em um dia só. Dá para fazer Tá, em um dia só, porque são atividades mais tranquilas. A gente espaçava tá. durante a semana inteira justamente para ter um respiro, porque foi uma semana um pouco mais cansativa anteriormente. Só que a gente não vai ter Uhum. essa aqui, ela vai jogar para frente. Então a ideia é Tá. fazer isso tudo aqui na segunda-feira, dia 15, depois que a gente Uhum. tiver a persona. Então, a Uhum. primeira semana você vai até fazer semana que vem, que é o contato com o cliente, mas a Uhum. seguinte você vai fazer na segunda-feira, semana 3, no dia 15. Arrumar todo a primeira parte do Instagram, que é a primeira Tá. metade ali, onde envolve foto, bio, link e tudo mais. E aí, Uhum. na terça-feira, a gente pode tentar fazer isso aqui, que é justamente o post Quem Sou Eu Você Tem, a não ser que Sim. precise fazer algum ajuste de design que você queira. Eu acho que não, a É, gente fez faz no é, máximo 2 meses. A gente fez para começar a então, mentoria. acho que não vai precisar. Posso até dar Uhum. uma olhadinha depois com mais calma e Isso, falar isso. com você sobre isso. Mas também a gente Uhum. faz nessa terça-feira, dia 16, esses outros dois posts, tá? Uhum. Post apresentando seu Tá, programa de acompanhamento e um sobre a lista VIP. tá. A gente pode E fazer tudo esse bem na postar terça tudo e no esse mesmo para... dia? Eu posto tudo isso no mesmo dia ou você acha que deixa programado para ir postando nos outros dias, assim, para não ficar um post em cima do outro? Então, como você já tem o Quem Sou Eu, de repente não precisa postar. Aí a gente posta o Sim, programa de acompanhamento na terça e aí a gente deixa o funil da lista VIP para quarta-feira de manhã, agendado, tá bom, tá? tá. Porque a ideia também é não ter só isso. E aí eu posso pensar até em ter algum outro post a mais ali no seu perfil e a gente vai falando sobre isso. De repente penso em algo que você não precisa editar tanto, de Uhum. repente até uma foto, só que com algum texto específico para poder chegarem também começarem a ter uma ideia sobre a Mariana. Porque normalmente a pessoa faz o quê? Ela olha a primeira dobra ali do Instagram, que são as 6 primeiras postagens. Muito difícil a pessoa ficar rolando muito. Uhum. Perfeito? Então deixa para mim aí nesse esse último post 17, né? Ah, esse aqui é O... 17, verdade. Isso, senão eu me confundo Quarta-feira. depois. Não, isso aí, Isso. 17. Então a gente vai dar um pouco dessa invertida. Tá bom, acho que vale a pena. Show. Então a gente passou aqui pela semana 2, é bem tranquilo também, a gente fazer até no pós-evento, a gente pode até falar sobre Pós-evento, ela isso. no pós-evento, Isso. que aí seria Dia vinte e dia dois 20, para frente. 22. Isso. Que vai ser ótimo também, porque no pós-evento provavelmente as pessoas começaram a te seguir, mesmo que seja de 2.000. Se 20 começaram a seguir, também é muito bom. Sim, Teoricamente de graça, né? Não precisou fazer anúncio nem sim, nada. E aí a gente começa uma semana de postagem. sim, Então acho que vai ser interessante. Mesmo que esse seja nada para cliente de consultoria. Provavelmente esse congresso que você vai falar com profissionais. sim, Mas mesmo exatamente. você fazendo post voltado para clientes de consultórios, você ainda vai se posicionar para esses profissionais. Eles vão entender, poxa, o que ela está falando ali faz total sentido. Tá? Então, essa Uhum. é a grande sacada. E aí, a última semana que a gente trabalharia aqui dentro do programa, nesse primeiro start, né, nessa primeira metade, seria a Uhum. semana 5, que aí a gente faria uma outra limpeza no seu Instagram, que é justamente sobre os destaques, aqueles destaques que ficam a bolinha dos Sim, stories, sabe? sim. A gente faz uma limpeza dele para ter 3 destaques muito importantes, que é a apresentação também sua, também falando sobre o Aham. programa de acompanhamento e também sobre resultados, Uhum. que nada mais é do que depoimento. Sim.
Tanto que a gente coloca aqui, para tirar alguns destaques, que é sobre o cachorro, viagem de ano novo, alguma coisa de família que não seja muito relevante até para a própria persona, justamente com a ideia da gente eliminar distrações para as pessoas novas que vão chegar. Porque a gente é um bicho muito curioso e fofoqueiro. Se tiver algo Sim. sobre cachorro, família, ano novo, viagem, festa, a gente vai querer ver isso antes de qualquer outra coisa. Aí a gente está Verdade. vendo lá sobre o seu cachorro, gato, e aí aconteceu alguma coisa e eu saí do Instagram. Não sei mais quem eu estava vendo e não consegui seguir e perdi a oportunidade de saber mais quem é a Mariana. Então, essa é a Entendi. ideia. E hoje em dia você nem precisa pagar o destaque, você só precisa arquivar, que aí ele sai Uhum. da página inicial, mas você não perde tudo que estava dentro daquele destaque, tá bom? Uhum. Para Tá. frente, soltar com ele sem problema. Então, você pode fazer isso também, mas aí eu não vou colocar para fazer, porque pode ser que seja muita coisa. Essa Uhum. seria a principal atividade da semana 5, junto com a criação de banco de conteúdos personalizado para a sua persona, mas com a ajuda da inteligência artificial. Tá? E aí aqui a gente tem, dentro dessa atividade, que é cria um banco de conteúdos para a sua persona, a gente tem o prompt para usar o chat GPT e também o arquivo da persona para ele ideias de conteúdo com base na sua persona. Então tem um promptzinho aqui para colocar lá dentro, a sua persona, e mais um pouquinho para ele listar, por exemplo, 10 ideias de conteúdo polêmico, né, focado em esclarecer, desmistificar assuntos sobre o seu nicho, sobre sua persona, muitos tratamentos e verdades. E aí também tem 5 ideias de conteúdo para contornar a objeção. Então, o chat vai trazer tudo isso aqui para a gente. É claro que vai Uhum. trazer de uma forma como tópico e, de repente, até um conteúdo explorado. Só que a gente precisa olhar o conteúdo de forma crítica, que às vezes ele faz algo que não faz tanto sentido, e aí a gente precisa colocar a nossa mão ali para poder ajustar, tá bom? Uhum. E aí, na semana 5 também, a gente faz post e stories autoral com base nisso aqui que a gente criou, ou caso você tenha alguma ideia de conteúdo para fazer. É o momento de deixar ele mais autoral, sem ter a cara de script de algo que a gente precisa para venda, tá bom? Tá. Deixa eu colocar aqui agora na ordem certa de datas. Pensei. Essa semana a gente vai terminar dia 25. 29. Tá. Isso. 29. Dia 29 até o início de outubro. Tá? Dia 3. Perfeito. Ótimo. Por que que a gente faz todo esse movimento aqui também? Arrumando o seu Instagram, fazendo algumas ações e tudo mais, deixando. Você pode ver que é justamente arrumando o seu perfil, deixando o perfil Uhum. ele o mais profissional possível, não profissional com cara de institucional, mas profissional no sentido das pessoas conseguirem entrar ali e identificar que a Mariana é justamente quem ela está procurando e que é uma autoridade no que ela fala. A gente te prepara para vendas, na parte de sondagem, abordagem, para poder chegar na semana 6, aqui já dando spoiler, a gente começa a impulsionar posts, fazer tráfego pago para atingir novas pessoas, aparecer para novas pessoas, seja cliente de consultório, seja até mesmo através de profissionais que você queira atingir com a própria mentoria que virá mais na frente. E também a gente faz uma campanha de vendas nos stories. Então, esse é o spoilerzinho. E a gente precisa ter tudo isso muito bem ajustado e ruídos nesse momento, para a gente conseguir ser o mais assertivo e ter a maior conversão possível dentro do tráfego. Uhum. Perfeito? É, perfeito. Então, é isso tudo que nós temos de primeiro momento, É, bastante tá? coisa, né? Bastante coisa. Acabou ficando um pouco Uhum. mais, não vou dizer atropelado, mas a gente Concentrado, né? precisou juntar algumas coisas
justamente pelo seu momento ali de congresso que vai ter, mas não vai Sim, ser nada muito absurdo de resolver. Pode sim, estar com a gente ali dentro do grupo para a gente conseguir fazer isso aqui. certo. Até na hora de fazer a bio, eu tenho bastante facilidade de trazer um pouco sobre isso, então eu posso trazer umas 3, 4 sugestões ali para você, e aí a gente vai ajustando até chegar no que você mais gostou, tá bom? Tá, mas aí Então eu vou te... você quer que eu vá te informando assim, tipo, fiz isso, fiz aquilo, ou você automaticamente vai Você pode entrando e. fazer, Ah, você pode fazer o seguinte, quando você terminar a persona, você envia pra gente, que a gente vai começar a trabalhar em tá, cima dela, para a gente tá, conseguir chegar aqui na frente, ter ela bem, bem formatadinha. E aí, no dia 15, eu vou até colocar aqui na minha agenda para dar mais atenção para você ali dentro do grupo, para a gente justamente conseguir formatar tudo isso aqui. tá. E aí você pode trazer algo que talvez você já tenha pensado, mas eu também, de qualquer forma, vou trazer pelo menos 3 Uhum, ou por aí, tá? Para a gente poder tá. trabalhar. Aí a gente vai conversando ali pelo grupo. Exatamente. A gente vai trocando Tá, figurinha ali no grupo até chegar num consenso. tá Pra gente bom, deixar o seu combinado. Instagram bem, bem preparado para você viajar. Também Tá, consigo te ajudar a agendar essas postagens aqui. tá. Nem que eu tire print ali do meu Instagram, como se eu estivesse fazendo, para você ficar Sim, guiada sim. no processo, tá? Ou faço print, ou Uhum. então grava a tela do celular, o iPhone ele faz isso muito fácil, então eu consigo te Ah, guiar, tá bom. Eu tá bom? precisando, eu te aciono, então. Perfeito. Então é isso tudo que temos. Eu queria saber de você agora se fez sentido, se está animada. Me fala aí Sim, o que você tô teve nesse animada. primeiro Acho que momento. sim, fez sentido sim. Acho que vai ser ótimo. Precisava mesmo disso. Você tinha que colocar prazo, né, César, para as coisas acontecerem. Trouxe Eu sou mais assim essa clareza, né? pessoa. É. E aí Sim. só não esquece de ver direitinho que como eu não tô conseguindo acessar esse Notion, né? Não sei. Preciso dele já pra eu poder me organizar com a minha agenda também, para ver o que que eu vou fazer, né? Concentrar as atividades no dia que eu não tenho atendimento e tudo mais. Uhum. Daí você vai me dando as Você coordenadas consegue do mandar novo. para gente ali no grupo o print do que acontece quando você clica, quando você tenta acessar o Consigo, Notion? consigo. Uhum. Agora você tá Me manda ali, falando? que aí eu já peço Tá. para a Bárbara ajudar a gente. Agora mesmo. Quando a gente terminar aqui, pode ser a reunião, aí eu peço para a Bárbara ou para a Júlia, que a Júlia, ela que criou toda essa parte do sprint, todas essas páginas, ela é sinistra dentro do Notion. Ela pode ver o Aham. que está Peraí. acontecendo. Pode ser alguma questão de configuração ali da sua página. Não sei, de repente. Será que se eu tentar entrar de novo? Tenta aí. Notion Team. Não. Manuela Smith via Notion. Essa foi a primeira que apareceu para mim, né? Que foi a Manu que deve ter liberado para você o acesso. Aí eu ponho aqui, aceitar o convite. Isso. Aí aparece assim, sem acesso a esta página. Solicite acesso a esta página para que o proprietário possa aprovar. Aí, quando eu clico em solicitar acesso, ele fala Aham. tente novamente mais tarde. Hum, Vou mandar ali no grupo para você ver as beleza. telas. Qual e-mail que você usa? Então, até é assim, né? Ela me mandou pelo meu e-mail do Yahoo, que é o Marino Trius, porque é o e-mail que eu mais acesso. Eu tenho também uma conta no Gmail. Será que eu preciso trocar de conta? Porque tem assim, fez login como Marino Trius. De repente eu preciso trocar esse e-mail, né? Para esse aqui. Peraí, deixa eu Pode fazer ser uma isso. tentativa aqui. Fazer login, não, deixa eu só colocar. Marino Trius. Porque precisa ser um e-mail. Código de verificação. Foi o código que ela mandou. Deixa eu ver se eu consigo. Se você tá com tempo aí? Hoje eu tô tranquilo. Na verdade, a nossa Quatro sessão é até agora mesmo, até 3 horas. 5033. Seu código de login é inválido.
425033, é isso mesmo. Deu inválido? Trocar de. Será que ele me mandou algum outro e-mail depois? Porque como eu pedi para mandar de novo, aceitei de novo? Não. 4250. Pode ser. Aqui, é isso mesmo, ele mandou outro. Então, ele mandou esse aqui, 308092. Vamos lá. Eu acho que deve ser isso. 308092. Vamos ver se vai agora. Seu código é inválido de novo. Como assim? Quando você acha que você achou o negócio aqui, 308092, né? É porque ele mandou outro. Sabe por quê? Porque eu apertei várias vezes. 945857. Vou tentar esse. Tem que ver qual que foi mais recente. O horário. Exatamente. Cada vez que eu atualizo, ele manda um novo. Agora entrou. Ah, legal. E foi com qual e-mail? Só para eu conseguir compartilhar aqui Com o. o Yahoo mesmo. Marina Trio, arroba Yahoo. Mariana. Eita. Foto ponho depois. Aí eu ponho convites. Não. Aí tem convite. Solicitar convite, anatomídia, é isso? Deixa eu Sim, ver. né? Não, na verdade já tinha que abrir direto. Ó, deixa eu compartilhar com você que eu acho que fica mais fácil. Tá. Não sei se consegue compartilhar. Deixa eu ver. Vou permitir, peraí. É isso. Acho que agora Permitir, deve acho que dar. você consegue. É. Cadê? É. Ó. Aí é aqui que eu preciso entrar, será? Solicitar? Ou criar espaço de trabalho? Não, né? Porque Não. você foi convidado para um espaço de trabalho. Aí tem o convite, esse convite desse. Aí eu clico aqui, solicitar. Não seria, não. Vou pedir para Manu te ajudar com isso aí. Tá. Teria que aparecer outra coisa. Não sei se ela mandou o convite da área certa. Pelo menos até então não era assim. Não sei se mudou alguma configuração. É, Vou pedir ali dentro do grupo tá bom. para Manu ou a Júlia te ajudar com isso. Tá bom. E como ela que faz a parte de envio de convite, eu não sei qual foi a configuração que ela utilizou. Tá caindo aqui. Quer que eu tire uma É. foto e mande para elas, né? Sim, Né? Vou mandar ali no grupo uma isso. fotozinha de como que tá aparecendo para mim o Notion. Aqui, ó. Perfeito. Notion. Sim. Tá. Então tá. Tô até Solicitar. mandando mensagem aqui agora também. Aham. Beleza. Aí só aguardar o que elas vão responder, mas de qualquer forma também eu vou mandar o acesso da página do plano de ação para esse mesmo e-mail. E aí você vai conseguir acessar. Tá ótimo. Você tem Perfeito? aí o e-mail, né? É o e-mail do Yahoo. Tem. Beleza. Então É, tá só bom. confirmando, é marinutri, USP, USP, né? USP, isso, arroba USP, yahoo.com.br. esse aí. Então tá joia. Fechado. Fechado Combinado, então. Mari. César, a gente Temos vai se falando então. uma longas semanas aí de trabalho, principalmente Sim. agora para a gente conseguir organizar ali o seu Instagram para o Congresso. Sim. Vamos fazer isso acontecer. Reajustamos a rota. Para isso que existe Uhum. a gente aqui para realmente atender
eventuais eventos que aconteçam, para poder fazer tudo encaminhar da melhor forma possível. Então, Perfeito. seguimos, vamos juntos, conta com a gente vai fazer acontecer e vamos embora. Conta comigo. Tá joia, então. Beleza. Uma Então tá bom. excelente semana para você. Obrigada para você ótimo também. dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.